Queridos, muito bom dia na paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus por esta manhã tão maravilhosa, que Ele tem nos concedido a oportunidade de estarmos iniciando o nosso dia, a nossa semana na casa do Senhor. Isto é impagável, né? Não tem preço. E foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos garantiu isto. Nos fez filhos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, ou dos Reis, penúltimo capítulo, capítulo 24. Isso, ficou melhor, Maguila. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, leremos os primeiros 7 versículos. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Amém? Alguns capítulos da Bíblia, nós podemos dizer que eles são tristes, momentos difíceis que o povo passou e que Deus não nos poupou de ter o conhecimento dessa história. Os livros dos reis são históricos, bem provável escritos por Jeremias, ou quem sabe até por Esdras, e eles foram escritos exatamente para contar a nação de Israel, que no momento era cativa da Babilônia, os motivos pelos quais, por quase 70 anos, eles estiveram exilados na Babilônia. Então, houve um interesse no escritor em relatar a estes irmãos os fatos verdadeiros para qualquer especulação contrária que surgisse, e com isso houvesse uma conscientização naquela geração cativa e na geração da restauração, a geração que retornou para Jerusalém com a função de reconstruir a sua própria pátria, para não incorrerem nas mesmas falhas, porque as consequências não foram agradáveis. Deus sempre nos dando sinais de alerta e nos dando a oportunidade de rever os nossos valores, as nossas ações, para mudarmos as mesmas e não incorrermos em consequências bem desagradáveis. Havia uma promessa que da tribo de Judá descenderia Jesus Cristo.
uma promessa desde o patriarca Jacó, que antes de falecer, reuniu todos os seus filhos para os abençoar, e alguns perderam a oportunidade também de receberem estas grandes bênçãos do pai, como Rúben, Levi, Simeão, pelas falhas que cometeram. Mas Judá, o quarto filho de Jacó com Leia, recebe a promessa de que a sua tribo, ele geraria uma tribo, e esta tribo seria a contemplada por Deus para da mesma nascer Jesus Cristo. Isso fica bem explícito em Davi, e é passado de pai para filho esta função de rei, para que até chegasse em Jesus Cristo e fosse efetivada a promessa de Deus. Reis com atitudes piores impossíveis, abomináveis, imorais, que deixaram se levar por falsas promessas de alianças com homens de outras nações naquela época ali. E depois do filho de Salomão, desencadeou-se uma divisão. Onde existe divisão, Deus não opera. Então desencadeou-se uma divisão. E as consequências desta divisão foram as piores impossíveis. Porém, a promessa de Deus continuava para o povo de Judá, que eram só 2 tribos que ficaram no reinado do sul e 10 que formaram o reinado do norte. Neste momento do texto que nós lemos, já não existia mais o reinado do norte. Todas as tribos já eram vassalas da Síria, que Deus dera o livramento a Judá, porque Senaqueribe também quis vir dominar sobre o povo do sul. Deus deu o livramento. Deus deu o livramento pela oração e pelo compromisso de Ezequias com o Senhor. E os outros próximos reis, o filho de Ezequias, Manassés, desfez tudo de bom que o seu pai tinha feito e trouxe novamente a idolatria, inclusive posicionou-se favorável ao deus Moloque, permitindo que um altar fosse ali erguido e filhos de crentes eram sacrificados, inclusive o seu filho. Pense a abominação diante dos olhos do Senhor. Mas eu fico imaginando a misericórdia, a longanimidade, a fidelidade de Deus e as oportunidades inúmeras que Deus dava àquele povo para se ajustar, porque o Senhor traria a promessa que foi Jesus Cristo. Vem o rei Josias. Este faz um reinado espetacular. Traz um período de renovação, restauração, avivamento. O povo se posiciona, se conscientiza do que Deus tinha com eles. Deus opera ali um milagre extraordinário, inclusive quando voltaram à adoração, porque até isso estava comprometida no templo, depois dele ser reformado, o livro da lei ser achado, voltaram à adoração no momento em que entoavam louvores ao Senhor, a presença de Deus, o Shekinah de Deus desceu sobre aquele povo, e os músicos não se continham pela presença do Senhor na nuvem de glória que ali apareceu. Só que, infelizmente, irmãos, 5 anos em médias isto durou. E os filhos de Josias retrocedem. O povo acompanha os filhos de Josias. E as consequências começam, então, a serem inevitáveis. Jeoaquim sobe ao trono, num momento em que a situação política, moral e principalmente espiritual era decadente, totalmente fora dos padrões divinos. O comportamento dele e o comportamento da maioria da população era abominável. Este homem
não pensou duas vezes em ferir a glória de Deus ali, sonegar a glória de Deus, que era necessário no templo, no momento da adoração. Permitiu que situações já extintas pelo seu pai voltassem a acontecer ali, a idolatria, as alianças com nações que também eram abomináveis diante do Senhor. Quando nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em homens, no poder dos mesmos, no dinheiro, na oportunidade da influência que eles podem trazer como benefício para nós, as consequências tornam-se inevitáveis. Eu amo quando Davi é ameaçado por nações que entre elas eram inimigas, e por sentirem-se perseguidas por Davi, porque ele, no momento usado por Deus, devolvia e restabelecia a ordem em Israel, impunha a autoridade daquela nação sobre as demais, porque ali o Senhor tinha promessa. Inimigos se uniram para tentar desmotivar, desestabilizar Davi, inclusive emocionalmente, porque nós somos humanos e nós nos deixamos levar por quantidade, mas o nosso Deus é especialista em qualidade. Davi, no momento de desafio em que estas nações desafiaram ele à guerra, ele orou antes de sair à batalha e disse: o Senhor te ouça no dia da angústia, o Deus de Jacó te proteja e envie a você socorro. Aí ele afirma no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas na batalha nós faremos menção do nome do Senhor, e no nome do Senhor levantaremos o pendão da vitória. E Deus deu vitória a Davi, que no Salmo 21 ele disse assim: o nome do nosso Deus deve ser exaltado por todos os povos, porque ele foi fiel para com o seu povo de Judá, e deu a eles vitória diante de diversos inimigos. Deixar de confiar no Senhor e confiar no homem é perder tempo e buscar para si mesmo consequências inevitáveis. Primeiro, porque Deus não precisa de ninguém para agir, Ele é. E Ele tem instrumentos que nunca passam pela nossa cabeça, que poderia ser instrumento do Senhor. Permanece no trono intocável. Por isso que nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. No teu braço direito, uma pilha muito grande de papéis. Uma pilha muito grande de papéis. Pesando já, trazendo mal-estar à coluna, e eu digo no sentido espiritual da palavra, te fazendo perder sono, ter dias agitadíssimos, sentir medo, e dando a entender que em algum momento é muito ilusório o que está acontecendo, e parece que você vai acordar e tudo não passou de um sonho. Este peso simboliza isso. Mas a mão de Deus está estendida hoje sobre a sua história. E o Senhor vai trazer equilíbrio aos seus dois braços. Ou seja, Ele vai dividir estes pesos, inclusive contigo. Ele vai dividir estes pesos e vai começar a assinar documentos verdadeiros. Estás tu disposta a cumprir um voto que tens feito com o Senhor? Pois comece a se preparar, tu vais levar sustos do que Deus vai fazer.
Tu vais levar alguns sustos. Não serves ao Senhor de ontem, mas não tivestes a experiência ainda que vais ter. Anda, canta e dá graça. Em algumas 2 próximas semanas, isto é forma de expressão, porém a mensagem é correta. Quando eu digo em algumas 2 próximas semanas, é forma de expressão minha. Porém o tempo é exato, porque o tempo é do céu. Ele te concederá alguns sinais, como tu tens pedido a ele. E já começarás a sentir o alívio na musculatura e na inervação do teu físico espiritual. Consequentemente, o Senhor vai te desinflamar. Tu estás inflamada, sentindo dores no corpo todo, caindo o cabelo, as unhas extremamente fracas, um mal-estar de ordem gástrica, intestinal, tudo virado de ponta cabeça. Mas o Senhor te cura esta manhã. E ele diz, eu vou te dar o sinal, aperta o cinto, porque a mão de Deus vai chegar com verdade, e o nome dele será exaltado no negócio. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Minha querida de blusa vermelha, levante a sua mão por gentileza. Aqui, olha, Quem conhece de verdade o nosso coração é Deus. Eu não digo que você não vai acreditar no que eu vou dizer no nome do Senhor, mas eu posso te dizer que os teus sentimentos, eles estão tão machucados, tão assustados e já debilitados de esperar, e você está como Davi. Então não está errada, porque Davi disse assim, que os nossos ossos ressecam com a demora da esperança do Senhor resolver as nossas causas. Então você já está não como Davi, né? Porque acho que nós não conseguiríamos, não sei se teríamos a fé de pegar uma pedrinha e jogar num Golias, né? Matamos 1001 Golias por dias de forma invisível, mas na realidade mesmo lá, a olho nu, sei lá qual seria a nossa atitude. Os teus sentimentos estão machucados, a ponto de você em algum momento não conseguir acreditar em si mesma e sentir-se totalmente presa, sem nenhuma expectativa de solução. A primeira coisa que a mão de Deus fará nesta manhã aqui é trazer cura ao teu sentimento, equilíbrio a ele. Você desconfia de si mesma, foi bem machucado os teus sentimentos, eles estão decepcionados, e há uma procura de você por você mesma. E nesta cura de sentimentos hoje, o Senhor vai fazer você se achar, ele vai te remontar. Quando você perceber que está totalmente montada novamente, ele vai te dar estrutura, percepção, discernimento, direção e vai resolver uma causa humanamente falando impossível, e o nome dele será exaltado na sua história e na sua família, e voltarás para testificar a fidelidade e a misericórdia do Senhor no negócio. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. O menino que leu aqui sobre dízimos e ofertas. Esta terra de Ribeirão é providencial de Deus a você e a sua casa como uma terra de passagem, uma terra de moldagem, uma terra de experiência, e uma terra de princípio de prosperidade. Não que não sejas, mas de uma forma mais abundante e bem contundente. Deus está trabalhando por você profissionalmente falando. E Ele tem uma surpresa para a sua história. Eu não posso te dizer o dia, não é amanhã. Apesar dele ser poderoso para fazer ser agora. Porque no céu não existe domingo nem feriado para trabalho dele. Deus está trabalhando por você para uma proposta profissional. Tu vais a outra cidade
E ali tu vais passar a desfrutar da sementeira deste local, de Ribeirão. E o nome do Senhor vai ser glorificado de maneira extensa e maravilhosa na sua história. Eu olho para um moço fortão, mas o Senhor me diz que está fazendo com que as funções coronárias suas sejam restauradas esta manhã aqui. E as dores nas costas vão sumir, porque Ele está restaurando as funções coronárias suas. Eu sei que isso envolve a condição cardiológica. Deus está restaurando, vai sumir as dores nas costas e vai sair daqui vitorioso, e o nome do nosso Deus será louvado. Aleluia! Mas vamos lá. Se prestamos atenção à palavra, era tudo muito contraditório. E Jeoaquim, ele perde a oportunidade de dar continuidade ao projeto do seu pai em trazer ao povo uma grande restauração, um reavivamento e uma preparação para o nascimento de Jesus Cristo estar mais visível e explícito, porque a tribo era a tribo da promessa. Deus, então, Ele permite que situações desagradáveis passem a acontecer ali no meio do povo. Irmãos, não eram 2 ou 3 anos que Deus tinha conversado ao pé do ouvido com aquela nação. Ninguém ali era inocente do que Deus realmente tinha com eles. Todos tinham a consciência que o Senhor tinha promessa com aquela nação. Deus usou Isaías, Jeremias, Amós. Deus usou outros profetas para falar para aquele povo colocar a vida em ordem e voltar à originalidade, porque havia um propósito de Deus com eles. Deus deu sinais extraordinários àquele povo, com milagres. Eles derrotaram nações, como Judá mesmo derrotou Senaqueribe, um anjo do Senhor. Derrotou 185 mil assírios num mesmo momento. Mas todos estes milagres, sinais evidentes de Deus com eles, não foram suficientes. Todos os profetas que Deus usou para levar uma palavra de exortação, e sempre quando Deus nos exorta, nos corrige, nos adverte, porque quer o melhor para nós. Não é fácil, simples, assimilarmos contrariedades de planos para a nossa história. Não. Nós somos humanos, irmãos. E nós gostamos que o Senhor confirme o que está no nosso coração. Nós não gostamos de desviar a nossa rota para ela estar adequada à rota de Deus. E nos esquecemos que a rota de Deus será sempre a melhor. Nós nos esquecemos também de nos corrigirmos em alguns comportamentos que vamos levando eles há anos, às vezes há décadas. E Deus vai nos advertindo, e muitas vezes nós deixamos para amanhã. Hoje, no início do dia, claro, talvez na minha mente, na sua, na nossa, não passou que Jesus poderia ter voltado de madrugada. E será que teríamos subido? Não passou que hoje ele pode retornar, que o culto pode não acabar. Pela correria, responsabilidades, nós nos esquecemos. Nós somos teimosos. Não gostamos de sermos confrontados, advertidos por nossos irmãos, por nossos cônjuges, por nossos pastores. Nós não gostamos, irmãos.
Diuturnamente nós temos a consciência de lutarmos contra o nosso velho homem. Paulo disse isso. Alguém da estrutura de experiência e do cabide do apóstolo Paulo disse: o que eu quero fazer e preciso fazer, não faço. Mas o que não devo e talvez não queria, quando menos percebo, já fiz. É do ser humano. Aí nós nos miramos na misericórdia. Aliás, somos frutos. Esta manhã ela já se renovou. Senão não estaríamos aqui, vivos, saudáveis, respirando. Isto é fato. E nós empurramos decisões que necessitam mudança. Às vezes retroceder um pouquinho, perdoar, voltar a alguns princípios e valores mais embasados com a palavra, nós postergamos, adiamos. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Deus nos faz promessas diárias. Aliás, 365 vezes a palavra de Deus nos diz: não temas. Então, todos os dias, logo cedo, nós temos esta palavra: não temas, não tenha medo, eu estou do seu lado e é dia de vitória. Aleluia. Você que estava aqui, minha querida, no grupo de danças, isto, como se você estivesse no PS, tomando sangue, porém, o líquido da injeção que uma claridade traz não é vermelho, é um líquido transparente e um tanto quanto mais em condição de gel. E é inserido no seu físico esta manhã aqui. A mão do nosso Deus está fazendo um milagre nos teus ossos hoje. Há um processo de descalcificação, artrite, artrose, osteoporose, dores terríveis no físico, mal-estar e sensação de que está às vezes desajeitada. Isto não é todo dia, mas a repetição tem sido mais intensa. Isto é para você mais do que um privilégio, e você leva mais do que um ministério, porque é um milagre você ter condições de fazer toda esta movimentação aqui, até pela elasticidade do físico, de te dar esta condição. Mas o Senhor diz que está curando você e é de forma definitiva. Ele traz calcificação, recalcificação, que seja nos teus ossos hoje. As tuas mãos não ficarão mais geladas como ficam, porque o nosso Deus faz um grande movimento também de cura, e o nome do Senhor há de ser glorificado de maneira extraordinária na tua saúde hoje. Você vai perceber uma qualidade de vida melhor, mais disposição, mais elasticidade para movimentos aqui, e o Senhor Deus aqui será exaltado nisto aí. Amém. Louvado seja o Senhor. Jeoaquim chega ali fazendo tudo de errado. Deus havia advertido aquele povo. As mensagens de Isaías, desde o início, no capítulo 1, inclusive o verso 3 do capítulo 1 de Isaías, quando ele dava início às mensagens, e depois do 6, quando morreria Uzias, e estas mensagens seriam ainda mais fortes. Mas no 1º capítulo, como um prenúncio, um anúncio para o povo, e já consciente que o povo não daria atenção,
Deus usa Isaías e ele diz assim: ouve, ó céus, ouve, ó terra. Ou seja, a natureza é convocada por Deus para ser testemunha de que o Senhor conclamava a nação de Judá e todo Israel a voltarem-se para ele, e terem a consciência do que Deus tinha com eles, e serem originais novamente, e não dispersos, aliançados com nações abomináveis, rebeldes, e não levando em consideração a responsabilidade que era de servir ao Senhor e ao legado deixado por Davi. Deus chama aquele povo de uma forma bem incisiva, e a responsabilidade do profeta foi extraordinária e tremenda. E a coragem, então, fora do normal. Jeremias ficou até depressivo, por isso é o profeta chorão. Se ler Lamentações de Jeremias, ele vai dizer: meu Deus do céu, outrora tão populosa esta nação, e agora totalmente devastada, ainda estava aqui o legado de Jeremias. Jeremias ainda vivia neste momento. Foi levado ao calabouço para mudar a mensagem contra os inimigos do povo, porque Deus permitiria que momentaneamente estes homens se sobressaíssem, mas eles seriam derrotados também, porque a promessa de Deus, ela cumpriria sobre aquela nação. Mas vamos lá, Amós, no meio do campo, contemporâneo de Isaías, que profetizava no palácio. Então as pessoas que estavam no entorno do palácio, bem como também os mais simples camponeses que haviam em Judá, não poderiam dizer que não foram avisados de uma mudança. Porque quando coisas desagradáveis acontecem, nós vamos logo procurando o culpado daquilo. Dificilmente fazemos uma autoanálise e reconhecemos a nossa participação naquela condição difícil. Esta menina é sua, minha querida? É? Então, Deus está fazendo um grande movimento de cura nesta criança esta manhã aqui, certo? Daqui eu contemplo uma claridade fortíssima nas costinhas da criança. No meio da claridade forte, o formato de um alicatezinho aqui assim, rasga o pulmãozinho da criança, traz uma abertura melhor e um fechamento mais compacto às fibras pulmonares da criança esta manhã aqui. Com isso, a mão de Deus me diz que está normalizando as funções respiratórias desta criança hoje, agora, instantaneamente. A mão do Senhor normaliza as funções respiratórias desta criança agora. Às vezes fatigante, com dificuldade e com um processo alérgico acentuado na condição respiratória, provocado por esta fraqueza pulmonar, vulnerável a qualquer mudança de tempo, inclusive. Mas o nosso Deus trouxe cura à sua criança hoje. Aleluia. Todos estes sintomas citados encerraram agora, e o nome do nosso Deus é glorificado nisto. Amém. Louvado seja Deus. Este povo foi avisado. E como eu disse, não teriam desculpa para dizer que Deus não havia falado a eles e dado inúmeras oportunidades de mudança. Pode ser hoje uma manhã de mais uma oportunidade a mim, começando por mim, é óbvio. Que não sejamos desatenciosos e que ela escape novamente pela nossa desatenção. Que aproveitemos esta oportunidade de mudança. Porque a Bíblia diz assim, que Ele é longânimo, misericordioso, tardio em irar-se,
que a ira dele dura só 1 minuto. Se não, irmãos, num olhar de Deus, ele destrói tudo, num olhar somente. E eu amo quando Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, prevalece sempre a misericórdia, mas precisa que haja de nós a oportunidade para a misericórdia agir. E a oportunidade é mudança. Jeoaquim começa a reinar. E as consequências deste contexto histórico de quase uma década já, no momento, e as mensagens que os profetas haviam entregue a este povo em outros instantes, chegava a hora de cumprir-se. Deus permitiria que Nabucodonosor, o homem mais poderoso naquele instante na terra, tinha derrotado inclusive a Síria, que tinha derrotado o povo do norte. Eu não disse que eram meros instrumentos de Deus, que se orgulhavam, achavam-se intocáveis. Não filma agora não, que eu vou dizer um negócio para você. Depois você pode filmar, certo? Eu vou dizer um negócio para você. Deus está me mostrando alguns livros, Deus está me mostrando alguns jalecos de condição profissional. Estes jalecos são azuis, como se fossem em tom de jeans, mas não são de jeans, o tom da cor desses jalecos, entregues às tuas mãos hoje. A mão do nosso Deus está te preparando uma surpresa profissional, e no meio desta surpresa profissional, o Senhor está preparando a condição de estudo para você. Estes jalecos serão vestidos por você, e o nome do nosso Deus será glorificado nisto. Você vai contrariar a lei do óbvio na sua história. Você é um milagre aí. Você está tentando servir a Deus, carregando alguns machucados bem fortes, com certas reservas. Você tem medo. Depois eu peço. Você tem medo da figura masculina, muito medo, por conta de machucados que existem na sua história. Hoje você está dizendo ao Senhor que precisa perdoar. Deus está trabalhando em corações para reaproximação, e você está com dificuldades, mas o nosso Deus vai entrar no teu coraçãozinho esta manhã, e Ele vai conseguir te ajudar a perdoar. Este perdão vai gerar uma grande movimentação de ajuda. O instrumento do machucado será o instrumento que Deus vai usar para inserção neste projeto. Deus está tirando sono de pessoas para te dar vitória. E não passam mais do que 4 meses, você vai passar a testificar a fidelidade de Deus na sua vida. A partir de hoje também eu te digo que você vai dormir, você tem insônia, ou guerras espirituais noturnas, sensação às vezes que o maligno está tentando roubar a tua respiração. Você parece que ouve vozes e tem sensação de perseguição em meio a condições naturais. Vai lá no centro, parece que sofre perseguição. Isto é uma mentira e era uma forma de te deixar vassala, escrava. Deus está afugentando esta nuvem do mal e é hoje. Vai voltar a dormir, vai ter uma alimentação equilibrada, ou você come um boi ou não come nada, e você mesmo se assusta com isso, sente dores nas mãozinhas, dores nos pés, não tem idade para tal. Deus está te curando e o nome do Senhor vai ser louvado nisto. Amém.
Olha, como se fosse primeiro o César e a Rose, depois eu, porque eles são a autoridade aqui. Eu vou pedir para a Daniela te dar um abraço. E Deus vai fazer um movimento. Eu poderia pedir para a sua pastora, mas eu vou pedir para ela. Como se fosse os pastores, eu depois recebe o abraço aí, Deus aqui é glorificado. Você é bem-vinda entre nós. Amém? Não tem como pagar. Só Deus opera esse milagre. E vale ressaltar, grande entre nós é o Senhor Jeová. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ele. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Ali do lado do Marcelo tem um rapazinho. Eu quero que ele levante a mão. Eu me dirijo a um menino novo, mas eu poderia dizer a você que o seu nome hoje deveria ser Recomeços Frustrados. São vários e vários recomeços que você mesmo se dá a oportunidade de tentar. Então eu estou também me dirigindo a um rapaz corajoso, apesar de discreto e de poucas palavras, de personalidade forte e definida. Por isso, recomeços e recomeços com frustrações, ou seja, as coisas não andam, não dão certo. Já está cansado, mas não está desmotivado. E continua dizendo que acredita no Senhor e que precisava que Deus te desse uma prova que Ele também acredita em você, com a oportunidade de um novo recomeço, mas que esse não fosse frustrante como os demais. Pois a porta está aberta e o Senhor te dará a oportunidade de recomeço. E agora Ele te conduzirá a momentos de vitória e conquista. E o nome dEle há de ser glorificado na sua história. Amém. Deus está fazendo um movimento no seu sangue também hoje. Um movimento de cura. Aqui, olha, as glândulas hormonais, elas são comprometidas e trabalham de uma maneira desorganizada e já desorganizaram o teu sangue. A absorção das vitaminas necessárias na alimentação é comprometida. E eu me dirijo a um menino novo com uma musculatura comprometida. Eu me dirijo a um menino novo com o esqueleto também comprometido, com a condição neurológica também, por causa desta disfunção na absorção correta, aí, hormonal, no sangue, na medula. Deus está curando, é o que interessa. A perda de massa muscular. E o Senhor está restaurando a sua saúde esta manhã. E Ele será louvado na sua história, meu querido. As oportunidades se encerraram. As oportunidades se encerraram. E Deus permite o Nabucodonosor, aqui no momento, dar início ao seu projeto de levar cativo o povo do Senhor para a sua terra Babilônia, com tudo que era principal. E vale ressaltar, na primeira leva, ele foi inteligente. Ele devastou o templo, levando todo o ouro, toda a prata, tudo que era de mais precioso, e também levando as pessoas mais sábias e inteligentes, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, e bem provável, a família de Ester e Mardoqueu. Então, eu devo dizer que lá no meio de Judá existiam fiéis, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e a família de Mardoqueu e Ester, que mesmo presas, oprimidas,
na Babilônia, não se curvaram. Olha os exemplos de Daniel. Olha os exemplos dos 3 homens que lançados foram na fornalha de fogo ardente por não se curvarem à estátua que Nabucodonosor mandou levantar. Olha o exemplo de Mardoqueu e Ester, que, aliás, foi através dela que saiu a carta de como que fala? Euforia? Acho que é, né? Me fugiu a palavra. A carta dando liberdade ao povo de retornar ou de lutar por eles na nação estranha. Então, no meio daquele povo que foi levado cativo, no momento seria o início, haviam os fiéis. Sangue inocente tinha sido derramado, como das crianças e de outros que em guerras foram mortos pela imprudência dos líderes, dos reis. Mas entre eles permaneciam pessoas fiéis. Aí é difícil entender, digerir. Como pode, né? A minoria pagar o preço pela opção da maioria. Porque eles estavam corrompidos. O rei era o líder da corrupção ali, da corrupção política, espiritual e moral. Mas o povo também levava filhos para serem sacrificados no altar, prestavam culto à divindade de Baal, que tinha sido destruída por Jeú, mas que Manassés retornou ali. Adoravam também o poste ídolo desde o tempo de Moisés, que Ezequias tinha sido corajoso em destruir, mas Manassés reconstruiu. E o povo foi atrás. Porém, tanto quanto quando Elias entra em crise pela luta que passou, pela perseguição de Acabe e Jezabel, perversos, malignos. Somos humanos, irmãos, e grandes homens de Deus passaram por momentos de instabilidade emocional, provocado pela luta. Bem provável também Ezequias teve uma úlcera no estômago pela pressão psicológica de Senaqueribe sobre a sua nação, afrontando, e ele sabia da impossibilidade dele, humanamente falando, apesar de tudo que Deus fez por Judá, olhando aos olhos humanos, Ezequias tinha consciência que as armas da Síria eram mais poderosas e todas as nações haviam se curvado a eles. Porém, o Senhor, como eu disse no início, deu uma ordem e um único anjo destruiu 185.000 numa noite, no vale da afronta. O anjo do Senhor ainda destrói o inimigo. Ele tinha consciência de tudo, mas ficou também numa condição de enfermidade. Deus o curou. Deus o curou. Ele continua curando. Então haviam pessoas ali, fiéis, que também iriam partir para serem vassalos na Babilônia. Só que a prova cabal de que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, não importa onde ele estiver, inclusive no momento em que sofre as consequências da falha da maioria, não importa onde ele estiver, ali o Senhor é com ele. O Senhor foi com Daniel, foi com Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ester, Mardoqueu e outros mais homens que foram vassalos. Ageu, Deus o usou. Então haviam ali pessoas fiéis. No momento, Deus permite que os inimigos antigos
amonita, moabita. Amonita e moabita, descendentes das filhas de Ló, de um incesto. Então, meio parentes de Israel, e que não se conformavam, porque Deus era com Israel. Sírios, também implacáveis inimigos do povo de Deus, se unem todos. E se nós formos a Crônicas, nós vamos ver que o que sobrava ali, eles iam e também levavam para dizer que tinham também na sua pátria um pedacinho da cortina de púrpura azul do templo de Jerusalém. Era um orgulho para eles dizerem que participaram do momento histórico de destruição da nação do povo de Deus. O Deus Santo, Todo-Poderoso, que destruiu no Mar Vermelho o Egito com seus carros e cavalheiros. O Deus Santo maravilhoso que usara Davi e ele destruíra o Golias com uma pedrinha tirada do ribeiro. O Deus Santo e maravilhoso que destruiu os muros de Jericó quando o povo rodeou e eles caíram automaticamente. O Deus forte e poderoso que destruiu a Síria, como eu havia relatado agora há pouco. Então todos aproveitaram a oportunidade, oportunistas, frustrados, para também, me perdoe a forma de expressão, tirar uma casquinha e obter um laurel daquele momento histórico. Inimigos antigos, mais fracos, por isso mais discretos, que torcem para a nossa queda. E quando vem alguém que consegue, por seu poder no momento e tudo por permissão de Deus, olha aqui, olha. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, dos babilônicos, dos sírios, amonitas, moabitas. Então agora eram instrumentos, como eu posso dizer, lixas de Deus. Lixas para moldagem, para a promessa cumprir. Há caminhos que para o homem são caminhos de vitória, mas o fim é de derrota. Porém, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é fiel. Então, no meio de um caminho que parecia destruição, havia um trabalhar de Deus para trazer a maior das promessas para a humanidade. Então, louvado seja o nome do Senhor agora pelos babilônicos, pelos amonitas, pelos moabitas, pelos sírios e por todas as demais nações filísteas. Se você ler a lista relatada lá pelo sábio profeta Ezequiel, e também a palavra de sentença de Deus contra eles, é de admirar. Então louvado seja o nome do Senhor neste momento, por estes povos, porque eles seriam instrumentos de Deus para aperfeiçoamento do povo, mesmo que lá na terra dos babilônicos, mas para que quando retornassem, Ageu pudesse proclamar: ei, deem continuidade à reconstrução, porque agora a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Aleluia! Na ira, lembra-te da misericórdia, grita o salmista. Então ali na Babilônia, quando disseram: louve a Deus com um daqueles hinos que vocês louvavam lá, não adianta fugir de Deus. Por isso que Davi diz assim: se eu descer ao mais profundo do abismo, ou se eu tomar as asas da alva, ou se eu for ao profundo do mar, ou se eu vaguear no meio do ar, não tem como não ser visto por Ele.
E se eu for no escuro, as trevas e a luz são para ele a mesma coisa. Noite e dia brilha como um dia diante dele. Então vem aqui, me sonda, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, algum caminho errado, e guia-me novamente ao caminho eterno, porque de ti não tem como fugir. Não tem como você fugir do projeto de Deus na sua vida. Então o melhor é entregar a Ele a vida e deixar Ele cumprir de maneira organizada. Não passar por prova e dificuldade porque fugiu dos projetos do Senhor. Tentou medir força com Ele. Ficou forte, né? Mas é real isso. É real isso. Agora, estes povos aqui, Deus enviou para que a sua nação passasse por aquele processo de destruição, por não terem dado ouvido aos profetas. O sangue inocente requerido por Deus não é característica minha, mas tem sangue inocente clamando até dentro dessa nação aqui. E Deus não vai se deixar enganado. Tem sangue inocente clamando. Isto aí é só por mais um tempo, porque a mão de Deus vai chegar aqui com vitória. Deus não se deixa escarnecer. Pode zombar do Senhor. Não chega próximo ao trono dele. Aliás, Abá cantou um hino aqui, lindo, né? Que mostra o poderio do trono de Deus. Não passam de meros instrumentos para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa conscientização. Mas vamos aqui. Deus se levantou, irado, para trazer ao povo uma sentença de justiça implacável, para que, tirados do meio confortável que viviam, com todas as oportunidades que tinham, e com o templo aberto para louvar e glorificar ao Senhor, quando pediram a eles, cante-nos um daqueles louvores, os nossos instrumentos estão pendurados junto aos salgueiros, não tem como aqui. Mas o Salmo 126 diz que os que semeiam com choro e lágrimas voltarão jubilando para colher a semeadura. Lá foi um lugar de oração. Até um jejum com todo o povo, Esther convocou e o povo foi fiel. Outrora isto não acontecia, só no momento que Josias se posicionou. Mas eu disse, não durou mais do que 5 anos aquele período de avivamento. Logo voltaram a fazer errado. Aqui, porém, a Bíblia está nos dizendo que as mensagens proféticas aconteceram. Deus permitiu um castigo àquele povo, mas foi através disso que eles voltaram à origem e que Ageu pôde proclamar bem alto: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Vamos agradecer a Deus por tudo que acontece conosco, porque o sábio escritor Salomão diz que há um tempo de Deus para tudo: tempo de colher, tempo de plantar, tempo de chorar, tempo de cantar, tempo de se alegrar, tempo de tristeza, tempo de nascer, tempo de morrer.
Mas ele queria dizer: eu não fui inteligente com toda a sabedoria que Deus me deu para observar como Deus estava em todos aqueles tempos na minha história. E agora, já velho, prestes a morrer, ele dizia: tudo não passa de vaidade, porque eu não observei com detalhes a grandeza do Senhor nas oportunidades e nos tempos que Ele nos proporciona. Agora era hora de agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha conta bancária estar premiada. Ele continua o dono do ouro e da prata. Agora eu quero ver eu agradecer a Deus quando a minha conta bancária não está premiada. Eu agradeço a Deus quando eu pude escolher o restaurante que eu almoçaria com a minha família do domingo. Agora eu quero ver eu agradecer a Deus quando no domingo eu preciso comer em casa, simplesmente às vezes um frango assado com arroz e feijão. Eu agradeço a Deus pelo carro de luxo que eu tenho. Eu quero ver quando este carro de luxo não for trocado e ele também envelhecer, porque até nós envelhecemos, quem dirá os bens materiais. Eu quero ver a gratidão ao Senhor. Nós somos assim, irmãos, imediatistas. Eu não trouxe uma palavra de derrota, muito pelo contrário, nós somos imediatistas. Quando tudo está bem, aí nós temos um comportamento. Agora, quando nós cantamos, já cantou aqui, quando tudo diz que não, sua voz me orienta a prosseguir. Me encoraja, a prosseguir. Quando tudo diz que não, Abá sabe, eu não sei. Agora era a hora do povo voltar aos pés do Senhor. Porque até os postes ídolos lá foram tudo destruídos. Ou seja, para Deus nos ajustar, Ele tira tudo. Até aquilo que desagradava a Ele, não tem como levar. Até o que nos afastou, não tem como mais seguir conosco. Fica. Mas chega a promessa. Chega a promessa. E Deus é louvado. Este gurizinho aí, deitado na mãe, Deus me mostra o seguinte. Sabe aqueles instrumentos que os ortopedistas usam, que é como um martelinho, para eles verem os nossos ossos? Eles batem aquele martelinho no joelho, batem às vezes nas juntas, enfim, um martelinho daquele. E um outro, aquele objeto que mede gordura. Jesus que guarde nós dois. Que mede gordura. O martelinho batendo nos ossos e o instrumento que mede gordura medindo. Deus está operando um milagre neste menino esta manhã aqui, fazendo um grande movimento nos ossos dele. Ele atravessa um período de metamorfose no organismo, está tudo meio que desorganizado, com dores no corpo inexplicáveis, são os ossos enfraquecidos, também uma musculatura fraca, e com facilidade de ganhar peso, uma facilidade fora do comum, porque há uma lentidão nesta metamorfose do organismo dele, essa metamorfose aí. Deus está regularizando isto hoje. E esta situação já afetou os ossos, então por isso os martelinhos, Deus está curando. E esta situação desta gordura exagerada também foi afetada por esta situação. Por isso, a parte de Deus, Deus está fazendo, trazendo normalização, a retenção de líquido, a musculatura enfraquecida, perda de massa muscular num guri. Isso não tem aos olhos comum um acontecimento se não for um desajuste na saúde. Então, a parte de Deus, Deus está fazendo. Inclusive, Ele vai dar uma
boa espichada, porque havia um comprometimento nos ossos, ele vai crescer aí, de repente. A mão do Senhor está estendida com cura neste menino, e o nome do nosso Deus é glorificado nisso. Amém? Que Deus nos alcance, irmãos, e que tenhamos consciência. Tem colegas meus, profetas, né? É do estilo da Rose, né, César? Aqueles assembleianos mais pentecostais do mistério. Eu sou assembleiano, mas um pouco mais comedido, né? Eles dizem assim, a fatura chega. A fatura chega. Tem hora que até assusta. Alguns são amigos meus, eu digo, ei, mano, muda o vocabulário aí que você assusta o povo, e eles riem. Só que estas palavras fortes, elas também são boas para nós, levarmos um sustinho. A fatura chegou em Judá. Por isso que Colossenses disse, uma cédula de dívida do pecado era nossa, mas Jesus pagou na cruz do Calvário e nos fez pecadores redimidos. Judá experimentou momentos difíceis para voltarem à origem. E quando voltaram, Salmo 126, eu quero que você coloque-se em pé, por gentileza. Os pastores me deram liberdade para isso. Então eu quero que, por favor, você coloque-se em pé. Tem como colocar o Salmo 126 aqui, Maguila? Eu não sei o nome do menino, eu sei o apelido, como que ele chama? Leandro. Ó, o nome dele é bonito. Tem como colocar o Salmo 126? Vamos ler este Salmo? Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Um versículo aqui, ó. Então a nossa boca, depois de 70 anos, propriamente, são 68 para 69. Em média, 68 anos e 9 meses. Talvez ninguém aqui tenha essa idade. Hein? O 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, as que vieram como instrumento de derrota, grandes coisas fez o Senhor a estes. Os mesmos que aplaudiram a derrota, aplaudirão a vitória e reconhecerão que Deus é conosco. Os mesmos que aplaudiram a derrota, aplaudirão a vitória, verão o regresso da bênção de Deus sobre a tua casa e dirão, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém. Aleluia.